José Poças, muito bem-vindo, enfim, e também a doutora Fátima Taborda e todos os outros palestrantes que irão estar connosco nesta sessão. Eu queria aqui, enfim, um especial agradecimento ao Dr. José Poças, com quem estas últimas semanas temos trocado, enfim, vários telefonemas e vários e-mails para a organização deste evento. Mas o Dr. José Poças é colega e é para nós, médicos, uma pessoa de uma enorme relevância. E de uma enorme relevância porque uma das obras, das vastas, que já fez, não só obras literárias, mas no seu percurso profissional, uma delas tem um grande significado para os médicos, tem um grande significado humanista, tem um grande significado hipocrático, que é ter sido coordenadora do livro A Relação Médico-Doente, uma visão da Ordem dos Médicos. E, não sendo, obviamente, este livro, Reflexões em Tempo de Pandemia, a mesma obra, mas também nos remete para esta introspecção, para uma intimidade que eu, nas primeiras folhas, nas primeiras páginas deste livro, que eu tive o gosto de começar a ler durante uma estadia que eu tive, esta semana estive em Espanha, portanto comecei a ler o seu livro e sente-se perfeitamente aqui uma intimidade, uma ligação, naquilo que muitas vezes nos médicos é a sua visão mais íntima da vida, que é a sua ligação aos doentes, que é o seu envolvimento no tratamento, na cura, no desenvolvimento de todos os esforços para o bem-estar dos doentes. E eu acabei por rever um pouco desta intimidade, desta ligação às pessoas, no livro João Taborda, um fotógrafo humanista. Porque, efetivamente, não sendo um livro de tantas palavras, é um livro do olhar, transparece muito bem esta intimidade, porque quando nós estamos a olhar para as pessoas, de alguma forma, há aqui uma troca que se estabelece, nomeadamente de quem está a olhar, que está a invadir, enfim, a intimidade das outras pessoas, a invadir, neste caso em concreto, com permissão dos próprios, evidentemente, mas também senti um pouco, em algumas fotografias que havia, particularmente aquelas que foram tiradas em Marrocos. Eu tenho uma ligação também de muito afeto com Marrocos e senti precisamente essa intimidade. São duas intimidades diferentes, mas são duas intimidades que muito me tocaram. E eu, enfim, não é por estar aqui convosco, não é por ter aqui os autores comigo, não é por estarmos a falar destes livros, mas verdadeiramente as primeiras páginas dão vontade de continuar a ler. De tal forma que hoje de manhã até me levantei bem cedinho, ainda o sol não tinha nascido, para retomar as reflexões em tempo de pandemia e pouco tempo depois, antes de vir para esta sessão, também para encontrar aqui alguma serenidade, alguma tranquilidade que estas magníficas fotografias sabem também transmitir. Portanto, eu agradeço a vossa presença, agradeço-vos terem deslocado para estar aqui connosco, agradeço a quem fez esse esforço matinal de sábado para estar presencialmente connosco e também quem está nas redes sociais a assistir a esta sessão que eu tenho a certeza será do agrado de todos vós. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu falo em nome da editora By the Book, Edições Especiais, que tem este nome de Edições Especiais, não pelas obras que fazemos, mas pelos autores que temos. Começo por agradecer mais uma vez o acolhimento que temos nesta casa. Já tivemos a sorte de aqui estar, com a apresentação do livro A Relação Médico-Doente. E hoje temos o gosto de repetir esta visita com o livro de
de um fotógrafo que nós desconhecíamos. Eu falo em nome da editora, não em nome pessoal, mas também falo em nome pessoal, porque não se pode, tal como um médico não pode chegar a casa e tirar o fato de macaco de médico, não é? O editor também não o faz. O livro do João Taborda tocou-nos muito, porque fizemos uma amizade com a doutora Fátima Queiro, com quem colaborámos no fim deste trabalho, e ficámos muito tocadas pelo humanismo que as suas fotografias transportam. É uma viagem não só geográfica, como uma viagem na nossa própria alma. Vamos ter a sorte de ter o seu próprio filho a falar do seu pai, o que é sempre um motivo de grande satisfação. Imagino como deve estar com o coração cheio. Relativamente ao livro do Dr. José Poças, posso mesmo dizer que é o livro de um amigo, nosso autor de longa data, que já partilhámos muita coisa, e mais uma vez este livro é exatamente isso, uma reflexão sobre um tema que é muito duro, já traz consigo o peso de um cansaço, mas é um livro obrigatório porque, mesmo nos momentos mais difíceis, é importante parar, refletir e agir. E este livro junta a sua ponderação sempre sensata, mas ao mesmo tempo emotiva, com um sentido estético muito, muito próprio que o tão bem caracteriza. Não me vou alongar nestas palavras e queria só ler uma frase, porque o livro está também pontuado não só por belíssimos quadros, fotografias que obrigam a paragem da leitura, por frases muito bem colocadas que não são postas ao acaso, e são frases que obrigam parar, pensar, e há uma que me tocou especialmente. E vou acabar com essa frase. Eu peço desculpa a falar de improviso, mas eu sinto que estou no meio de amigos. E o momento excede alguma formalidade, também permite alguma emoção. Mas a frase é esta. É uma frase de Eurípides, que diz o seguinte: o homem superior é o que permanece sempre fiel à esperança. E este remate, eu acho que é o modo ideal para continuarmos sempre com beleza, com esperança, e da parte da editora que essa esperança tenha sido conseguida em forma de livro. E passo agora a palavra à doutora Fátima, que vai seguir a palavra aos seus apresentadores, aos seus convidados. De seguida, só para entenderem um bocadinho como é que isto tudo se organiza, será o doutor José Poças, que irá fazer então a passagem aos seus convidados. Muito obrigada. Podem bater palmas. Muito obrigada. Doutora, falam sentados? Parece que sim. Muito bem. Bom dia. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer ao Dr. Carlos Cortes o privilégio de estarmos aqui a apresentar estes 2 livros em lançamento duplo e, posteriormente, à editora By the Book, que ajudou realmente na reta final do livro, devido a alguns constrangimentos, e a muitas outras pessoas que fazem parte do meu universo pessoal. Um casal de fotógrafos amigos desde longa data do meu marido, Carlos e Fernanda Sarjedas, sobretudo ela, que trabalhou durante muitos anos na edição das fotografias. Seguidamente, os filhos do João, o Vasco e a Sara, que foram coniventes com a realização e a concretização de um sonho que não se tinha realizado em vida do João. E também alguns outros elementos, como a Sandra Veríssimo, que investiu, quer do ponto de vista gráfico, quer do ponto de vista pessoal, na elaboração e na paginação do livro, que eu penso que foi feito de uma forma muito, muito bonita. É um livro que, sem ser subjetiva, a minha opinião, é um livro cheio de emoção, cheio de beleza, e, efetivamente, transmite-nos um pouco o que era a alma de fotógrafo do João. Por último, um agradecimento especial ao Dr. José Poças, que é um amigo de longa data do João e também meu, também foi seu colega no Hospital Polido Valente,
e que aceitou de imediato o repto ao lançamento deste livro e depois foi ampliando esse repto e organizámos uma série de passagens pelas diferentes secções da Ordem dos Médicos. E agora gostaria de falar um pouco do livro. O João era um apaixonado pela fotografia desde a infância, tinha trabalhado na câmara escura com o pai, que também era fotógrafo em tempo parcial, e vai crescer sempre com a fotografia. Ele começa na época analógica, tira muitas fotografias ao longo do tempo e em 2005 passa para a era digital. Este livro, infelizmente, vai só buscar sobretudo as fotografias da era digital, provavelmente com mais tempo e dissecando os múltiplos trabalhos da época analógica, que ainda se encontram em slide e em rolos fotográficos, veríamos o que seria possível salvar, porque, na realidade, nos primeiros tempos da digitalização, a qualidade não era muito boa e, efetivamente, é nos últimos 15 anos que ele começa também a concorrer a salões internacionais e acumula um número inimaginável de prémios, culminando com o Panteia de Ouro de Siena, que foi um dos momentos mais felizes da sua vida, em que ele, cheio de orgulho, puxa a bandeira portuguesa e acaricia o Panteia de Ouro. Ainda há pouco tempo, o Luca Venturi me disse que é um momento inesquecível, que realmente foi o primeiro fotógrafo que puxou da sua bandeira em pleno palco do Salão Internacional. Isso tem muito a ver com a emoção que o João trazia sempre consigo. O livro é uma viagem. Nós dividimos, efetivamente, tinha que se fazer uma escolha de critério. O critério foi dividir por continentes e aí os países. À direita estão sempre as fotografias mais premiadas, as fotografias que receberam um inúmero número de medalhas de ouro na Federação Internacional de Fotografia da Europa, na Sociedade Americana de Fotografia e, portanto, são imensos os prémios, tanto mais que no seu escritório, que eu mais encontro, são caixas cheias de medalhas e outros troféus que estão acumulados em caixas até parece um pouco desvalorizados, mas que efetivamente fazem parte do seu legado fotográfico e que, na realidade, ele talvez nunca tenha valorizado tanto assim. O que ele valorizava eram as suas fotografias e as pessoas gostarem das suas fotografias. Estas são sempre fotografias muito humanizadas. Ele gosta de fotografar essencialmente pessoas com quem estabelece relação momentânea, não as conhecia, eventualmente não voltará a vê-las na sua vida, mas estabelece com elas uma relação importante. Elas interagem com ele espontaneamente, sem qualquer compromisso ou esperança de retribuição, apenas pela relação que ele estabelece com elas, uma relação afetiva e uma relação em que as pessoas ficam elogiadas e sentem-se felizes por contribuírem para um trabalho fotográfico tão importante. Ele gosta de as fotografar na sua casa, gosta de fotografá-las no seu meio laboral, gosta de fotografá-las na rua. E assim, quando percorremos o livro, o que nós encontramos, e eu espero que sintam isso, são emoções, alegria, tristeza, desalento, felicidade e dureza, também beleza e também riso. E ao longo, enquanto percorremos as páginas desse livro, eu quero que sintam isso e quero que pensem que o João está feliz a olhar conjuntamente com vocês para as suas fotografias e que ele vos tenta, através das suas imagens, contar uma história. Mas mesmo que não a consigam ouvir, vocês vão ver na imagem a história que ela contém, porque a beleza e o conteúdo emocional que elas vos transmitem vai construir essa história. E é isso que eu espero que o João, através deste livro, que infelizmente foi construído e elaborado após o seu desaparecimento, eu espero que a memória dele se perpetue
quer nas vossas emoções, na vossa memória e nas vossas imagens visuais. Obrigada pela vossa presença e, seguidamente, vou passar a palavra a duas pessoas muito importantes, o Vasco Taborda, que é o filho mais velho e que tem muito a contar também, e o Dr. José Barata, que já conhece o João há muitos anos e que vai também falar sobre ele. Obrigada a todos e obrigada aos outros elementos da mesa. Muito bom dia a todos. Eu gostaria hoje, enquanto filho, de vos partilhar aqui algumas histórias engraçadas que vivenciei com o meu pai e que falam um pouco do seu progresso enquanto artista que foi e que será para sempre. Antes de mais, dirigir aqui alguns agradecimentos, primeiro à Fátima, por ter concretizado este grande sonho do meu pai, que infelizmente não foi possível cumprir em vida, que hoje vos é aqui apresentado. Ao Dr. José Poças, colega e amigo, como já foi referido, de longa data, pelo seu contributo, dando também os parabéns pela excelente obra que nos apresenta e que ontem já referi, já tive a oportunidade de começar a ler. À secção regional Centro da Ordem dos Médicos, o facto de estarmos aqui hoje, a todos os colegas, amigos aqui presentes. O gosto do meu pai pela fotografia começou ainda na infância, pelo contacto com o pai, avô e tio. O pai já fotografava há muitos anos, tinha um pequeno estúdio de revelação em casa, onde fazia a revelação clássica de fotografias e conta-nos uma história que, certa noite, ainda na infância do meu pai, ele não se queria deitar e quis assistir a todo aquele processo para ele mágico e que, com certeza, o terá marcado na forma como era processada a fotografia. Mais tarde, na adolescência, citando uma frase sua, é na idade das grandes paixões, a adolescência, onde cimentamos o gosto por determinadas áreas, e assim o foi, no seu caso, com a fotografia. Licenciou-se em Medicina, podemos dizer que estas duas áreas sempre estiveram de mãos dadas, a fotografia e a Medicina, e foram pautadas pelo seu humanismo, sensibilidade e vontade de superação. Exerceu muitas vezes a Medicina enquanto fotografava, contou-nos inúmeras histórias engraçadas, uma curiosa que se passou na praia do Meco, ali perto de Lisboa, numa tarde em que fotografava uma embarcação com pescadores, perto da zona de rebentação, e que a certa altura, com a violência do mar, se volta, deixando ferido um pescador, que foi prontamente assistido por ele, deixando para segundo plano a fotografia, e esse pescador depois ficou muito amigo do meu pai, tiveram uma longa amizade. Levou também muitas das suas obras, as suas fotografias, para os hospitais onde trabalhou. O Hospital Polivalente é um bom exemplo, onde ainda hoje podemos ver muitas das suas fotografias nas paredes e salas desse hospital. Enquanto filho, recordo as viagens nacionais, internacionais, sempre com excelentes fotografias. Destaco, se calhar, as que fizemos a nível nacional no Alentejo, as tardes passadas no Alentejo, em busca daquele momento, o tal momento perfeito, que na altura teria eu uns 8 ou 9 anos, ainda não percebia que todo aquele ritual de meditação, de espera, de aguardar pela luz certa, teriam mais tarde a sua recompensa. E depois conto-vos aqui uma história engraçada, que em criança depois me fez aperceber, de início, o valor das fotografias do meu pai. Ele começou a participar em alguns concursos de fotografia. Um dos primeiros tinha como prémio um leitor de VHS, que eu na altura, com 8, 9 anos, achava, nenhum colega tinha um leitor de VHS e achava totalmente inatingível, mas que na verdade, passado algum tempo, apareceu na nossa sala de estar. E eu, todo contente, já podia gravar os meus desenhos animados e as minhas séries, compreendi que realmente aquela espera, aquela meditação e toda aquela paixão tinham a sua devida compensação. Como é óbvio, todos os trabalhos que se seguiram foram subindo de qualidade, todos valiam muito mais do que um leitor de VHS, e atrevo-me aqui perante vós a dizer que valem mais do que os 800 prémios que recebeu, as 300 medalhas de ouro que recebeu durante a sua carreira. O seu verdadeiro valor consiste na sua capacidade ímpar de eternizar momentos, lugares e pessoas. Foram milhares e milhares de fotografias realizadas, cheias de sentido, história e emoção,
Algumas delas aparentam ter som e cheiro. O meu pai será sempre uma referência para todos, enquanto pai, ser humano, artista e médico. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria cumprimentar os meus companheiros de mesa, principalmente o Dr. Carlos Cortes, que nos recebe cordialmente nesta casa. O meu amigo Zé Poças, que me desafia sempre para estas tarefas gratificantes, e à família do João, que está aqui connosco. Cruzei-me com o João pelos caminhos da fotografia, como vou dizendo, há uma série de anos, e gostava de deixar aqui o meu testemunho sobre a sua pessoa e a sua obra. Vou ler, não gosto de improvisar. Quando me cruzei com o João Taborda nos caminhos da fotografia por volta dos anos 90 do século passado, jamais imaginei que um dia iria apresentar publicamente o seu primeiro livro, e ainda por cima que este seria uma obra póstuma. Isto é amargo. Mas a vida tem, de facto, estas encruzilhadas absurdas, surpreendentes e imprevisíveis, todos sabemos. O João foi uma figura de referência no panorama da fotografia portuguesa, principalmente na corrente conhecida no meio fotográfico como fotografia humanista, e a sua qualidade técnica e estética está inequivocamente confirmada nos inúmeros troféus que conquistou a nível nacional e internacional. Na hora da apresentação desta obra, muito gostaria de lhe transmitir pessoalmente o meu apreço pelo seu trabalho e pelas belíssimas imagens que ele encerra. Mas, como infelizmente isso não é possível, resolvi escrever-lhe uma carta sincera e sentida, que gostaria de partilhar convosco. Meu caro João, não esperava estar hoje a apresentar o teu livro sem ter aqui por perto. Mas a vida é traiçoeira, como bem sabemos, parceiros que fomos no mister de lidar com o sofrimento alheio. Partiste precocemente, meu companheiro de ruta, mas deixaste-nos um legado brilhante que marcou e marcará para sempre o panorama da fotografia em Portugal. Foste parte integrante daquele grupo de médicos que não se contentou com o facto de ser apenas médico e procurou respostas para a existência humana nas artes. E na tua arte foste indiscutivelmente brilhante, tão brilhante como o reflexo das tuas imagens. Estiveste ao nível daqueles que tanto admiramos e cujo trabalho tanto nos inspirou, como Cartier-Bresson, Doisneau ou Willy Hornis. As tuas imagens atingem alto expoente na corrente que a história da fotografia classificou como fotografia humanista, aquela que, nascida no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, privilegia a pessoa humana e procura reencontrar o homem na sua dignidade profunda, como definiu Marie de Tézy. Alguém disse que para ter boas fotografias é preciso ter sorte e estar lá. E tu estiveste lá, mas estou certo que não foi a sorte que influenciou as tuas imagens. Foi a tua sensibilidade, a tua invulgar capacidade de olhar, o teu sentido de oportunidade, que através de 4 continentes captaram o que mais profundo define a condição humana e a sua íntima relação com o mundo circundante. É impossível ficar indiferente ao olhar intenso daqueles homens e mulheres da Índia, de Cuba, da China, do Vietnã, do Nepal ou do Peru. É impossível não parar uns minutos a contemplar os retratos cheios de dignidade de gente geograficamente tão diversa, desde o Peru à Mongólia. É surpreendente percebermos quanta diferença ainda separa a humanidade neste mundo informatizado e global. Mas, João, tiveste o cuidado de não retratar cruamente a pobreza, embora deambulasses no seio dela. Aquela pobreza plangente que muitas vezes vemos retratada e que rebaixa a condição humana. Tu sabias o que era humanismo e soubeste retratá-lo de forma tocante. Não fica por aqui, porém, o teu trabalho, caro João. A vertente documental está igualmente presente e de forma igualmente fascinante nas tuas imagens. Mostra-nos, em retratos de enquadramento perfeito e de tratamento de luz exemplar, o mundo rural chinês, os recantos de sonho de Veneza, as paisagens inóspitas dos Andes, as medinas de Marrocos, as longínquas paragens da Mongólia e a luz única de Lisboa. Trazes, deste modo, à proximidade de todos as paisagens inacessíveis à maioria de nós. E foi este um dos grandes desígnios da fotografia desde os seus primórdios, divulgar o desconhecido e encurtar o mundo. E tu consegues como poucos. A maioria das pessoas, quando olha para uma imagem fotográfica, tende a ver um objeto estético mais ou menos interessante e não imagina o que frequentemente foi necessário sofrer para obter.
Tens neste livro imagens seguramente difíceis, quer pela inacessibilidade geográfica, quer pelos caminhos difíceis que tiveste de percorrer, quer pela hostilidade que tiveste de enfrentar, por vezes de alto risco, quer pelas horas de espera pelo melhor momento ou pela luz mais propícia, mas conseguiste plenamente. E a prova está aqui expressa na obra que nos deixas e que tenho o maior prazer de estar a apresentar. Carlos João, não voltaremos juntos à Associação Portuguesa de Arte Fotográfica, àquele mágico terceiro andar da velha Rua das Chagas, impregnado do cheiro de químicos de revelação. Não teremos jamais as nossas imagens em disputa do saudoso Racal Clube de Silves, mas o prazer de procurar e obter sempre as melhores imagens ninguém nos tira. E tu procuraste e encontraste sempre as melhores imagens, muitas vezes a menos de 5 km da tua casa, como revelaste naquela célebre entrevista de 2017. Encontraste-as e cá as guardaremos, prometo-te, por muitos e longos anos. Saudações fotográficas, João. Eu emociona-me um bocadinho pela pessoa, pelas imagens, pelos percursos. É impossível não ficar com um bocadinho de emoção. Não leve a mal. Bom, bom dia a todos. Não estamos muitos, mas estamos bons. Infelizmente, a coincidência de várias reuniões retirou seguramente a presença de alguns. Felizmente temos a possibilidade de ter algumas pessoas online, mas mais importante do que estar aqui é partilhar, de facto, a mensagem dos dois livros e a história não acaba aqui, porque os poderão adquirir, poderão consultar, poderão pedir emprestado, etc. Portanto, eu, antes de ler aqui o texto que escrevi, gostava de, primeiro, dizer que tenho muito gosto em estar aqui. Não previa estar aqui, não foi por desprimor, mas abracei desde logo o repto do nosso colega Presidente do Conselho Regional do Centro. Não foi por acaso que escolhi as pessoas que escolhi para escreverem no meu livro e também não foi por acaso que escolhi as pessoas para o apresentarem. E terminarei este périplo para a semana em Setúbal, cidade onde vivo, onde trabalho e onde tenho imensíssimos doentes, que seguramente alguns estarão presentes e colegas de profissão. Mas também não foi por acaso que desafiei a Fátima a fazermos isto em conjunto. Quem puder ler, folhear os dois livros percebe que há uma relação entre eles. Desde logo, a amizade de longa data que me uniu ao João, a história, parte da história da vida dele que eu contei numa infernal série de coincidências que têm indiretamente a ver com a pandemia e que foi a última visita que lhe fez, já ele estava muito doente, e foi dessas pessoas todas a única, não, duas pessoas, a quem pude prestar a última homenagem no velório, porque das outras estive impedido porque a pandemia nos encerrou. E, portanto, são uma série de circunstâncias que me fizeram fazer esse desafio. Como sabem, eu sou um estudioso, embora muito amador, da pintura e gosto imenso de pintura, sem ter qualquer veleidade ou espírito artístico, no sentido estético do termo. Limito-me a apreciar e a conhecer os melhores museus do mundo, já não é pouco, e ter uma grande coleção de livros, mas o que eu fiz aqui foi uma ilustração das doenças infecciosas através da pintura, embora não só. Mas no capítulo onde está a história do João, só fazia sentido ter as fotografias do João. E as fotografias do João falam por si próprias. Portanto, por todo este conjunto de razões, nós estamos aqui, eu tenho imenso gosto. Também tenho muito gosto de, perante a solicitação da Fátima, de ter recomendado o José Barata para aqui estar. E também tive muito gosto em que, de improviso e à última hora, tivéssemos um outro orador, que foi o seu filho, aliás, poderia ser a sua filha também, mas o simbolismo e estar aqui o seu neto a presenciar, certamente nunca se esquecerá destas duas apresentações em que esteve
com o pai a homenagear o avô. E, portanto, eu vou passar a ler aquilo que escrevi. Foram 4 discursos completamente diferentes e que fiz de propósito este para aqui estar e que vou oferecer a uma pessoa que aqui está, mas só no fim é que eu vou revelar quem é essa pessoa. Sinto muito honrado pelo convite de apresentar o meu mais recente livro na cidade do nosso país, que melhor personifica aquilo que se denomina genericamente por conhecimento. Conhecimento científico, certamente, corporizado na sua vetusta e conceituada universidade, mas também noutros domínios do saber e da expressão criativa do gênio humano, bastante para tal evocar as figuras ímpares de algumas destacadas personagens que aqui nasceram, estudaram, trabalharam, viveram e morreram, tais como Fernando Namora ou Miguel Torga, só para citar 2 dos nossos mais conceituados colegas que aqui aprenderam a ser mais do que simples discípulos do pai da medicina. No estrito respeito pelo conceito segundo o qual as problemáticas de saúde e da doença não dizem respeito exclusivamente aos médicos e aos restantes profissionais do setor, o que se aplica por maioria de razão a tudo o que concerne à atual pandemia, decidi que este livro iria ter não apenas uma, mas antes 2 pessoas a apresentá-lo, sendo obrigatória uma delas não médica, tal como hoje se concretiza, pois tenho o prazer de aqui estar acompanhado pelos professores Paulo Nossa e Sarávia da Cunha, respectivamente geógrafo populacional, o primeiro, e médico infecciologista, o segundo, o que implicará certamente ouvirmos cada uma destas reconhecidas personalidades do seu meio académico dissertar sobre uma mesma realidade, sob ângulos diferentes que, sendo naturalmente diferentes, serão certamente complementares e que a todos os presentes enriquecerão. E faço um parênteses para agradecer ao professor Saraiva, dado a premência do tempo, de me ter recomendado o professor Paulo Nossa, que eu pensava não conhecer e que afinal já nos conhecíamos. Em consonância, este livro não é, pois, apenas, entre aspas, uma exposição acerca das áreas da microbiologia, da saúde pública, da farmacologia, ou sequer dos aspectos clínicos estritamente considerados, porque nele o leitor pode constatar que também me detive sobre os domínios da pintura, da música, do turismo, das viagens, da culinária e da enologia, ou seja, em vertentes fundamentais da minha própria vivência, o que visa transmitir uma noção bem interiorizada desde há longo tempo, que jamais me poderia considerar feliz e realizado, cingindo-me somente ao exercício da minha profissão e de uma única especialidade médica, pois considero que a vida, tal como a entendo, é antes uma mescla heterogénea e abrangente de múltiplos interesses e sentimentos. Contudo, importa não escamotear que o cerne do mesmo é, como não poderia deixar de ser, a abordagem dos aspectos relacionais do exercício da profissão de médico perante o seu doente, assim como dos fundamentos de índole ético-deontológica que eles devem presidir, tal como idealizei no livro A Relação Médico-Doente, de que fui editor e coautor e que aqui apresentei na véspera dos primeiros casos de infecção por SARS-CoV-2 terem sido diagnosticados em Portugal, precisamente no Porto, cidade de onde ontem apresentei este mesmo livro. Fiz ao contrário, desta vez parti de Coimbra para o Porto, da outra vez, com 2 dias de intervalo, foi ao contrário. Coincidências. Falar da vida, do prazer, do sofrimento e da morte, como se diz no título secundário da obra, não é outra coisa senão evocar os aspectos que envolveram a vivência daqueles 2 atores, no decurso destes infindáveis e inesquecíveis 2 meses, que certamente será jamais impossível que qualquer deles o esqueça, o médico e o doente, certamente, e dos quais os sobreviventes emergiram, seguramente diferentes e supostamente mais conscientes do seu verdadeiro papel na sociedade,
tal como de sua intrínseca e humanizante fragilidade. Na minha perspectiva, como jamais me cansarei de enfatizar, nunca a solução daqueles problemas se poderá encontrar exclusivamente na inebriante revolução tecnológica. O que não significa de todo que subestime o enorme auxílio que dela podemos retirar. Se toda a humanidade tiver acesso, sem quaisquer barreiras discriminatórias de índole económica, social ou de qualquer outro domínio, como aludo no preâmbulo do livro aos frutos da investigação científica, dado que isso é matéria da mais pura ética civilizacional. Assim, não hesitei em abordar também as difíceis temáticas da eutanásia e da imortalidade. Esta última, enquanto objeto oculto e não confesso de todo o milenar percurso da humanidade, porque apoderar-se dos poderes reservados às divindades sempre foi, no meu entendimento, a consequência lógica de tal trajetória no planeta em que todos nós habitamos, tal como, penso, ficou sublimemente retratado no teto da Capela Sistina do Vaticano pelo gênio de Michelangelo, no qual o dedo indicador do homem quase toca o do seu Deus. O que, a acontecer um dia, seria como que o final menos apoteótico e desumano para a nossa existência coletiva que alguém poderia jamais sequer imaginar. Por todas estas razões, o título principal que dei foi o de Reflexões em Tempos de Pandemia e não o de Reflexões sobre os tempos de pandemia. Precisamente porque a confrontação diária com o limiar entre a vida e a morte motivou-me a refletir para além dessa dicotómica realidade, evitando assim remeter-me a ficar enredado no seu âmbito mais imediato e circunscrito, dado que acabei por concluir que, para lhe resistirmos, temos de analisar não só os inerentes fenómenos em sentido isolado, mas igualmente os seus contextos e a inerente inter-relação entre eles, onde se inserem as vertentes alusivas às políticas de saúde e à multidimensionalidade do ser humano, não só enquanto doente ou profissional, mas igualmente enquanto cidadão consciente dos seus deveres e direitos. Sobretudo num tempo em que foi patente que, para salvaguardarmos o coletivo, tivemos que suspender a individualidade, estratégia tanto necessária como perigosa, porque deixa margem para que dela alguém se possa vir a aproveitar, transformando aquilo que deveria ser sempre entendido como excepcional e fugaz, resultado de uma atitude assumida por vontade própria por cada um dos indivíduos, numa subreptícia dominação permanente, a pretexto de se estar a defender prioritária e genuinamente a saúde pública. É tudo isto que poderão encontrar no livro, que é, assim, mais do que uma mera coletânea de diferentes textos, organizados por ordem cronológica, porque foi essa a metodologia que me pareceu mais correta para não desvirtuar a sua mensagem e a verdade dos factos, na esperança de que não o tenha que vir a fazer novamente no futuro, porque tal significaria que pouco teríamos aprendido com a presente crise. Portanto, eu vou dar isto à Fátima como recordação do nosso périplo a três. Portanto, a seguir vão falar, e não é por ser menos importante, mas foi o critério que eu decidi, primeiro o não médico, depois o médico, e dos 4 apresentadores, as apresentações, 2 são meus colegas de especialidade, mas 2 são cirurgiões. Aquilo que eu quis transmitir através disso foi o professor Fragata e o meu colega e amigo, Ana, como é que se chama? Em Setúbal. Não, em Setúbal, o cirurgião, o Paulino Pereira, também é cirurgião de transplantes. Porque quis dizer com isto, e já vou terminar, que a área que me preocupou não foi só a área dos doentes Covid, foi a área também dos doentes não Covid.
Quando se fala do Covid, temos que ter em atenção os doentes que não se puderam tratar. E, portanto, eu também quis dar, através disso, esse cunho de simbolismo, porque me preocupou muito os doentes não Covid. Bom dia a todos os presentes, Sr. Presidente da Secção da Ordem, meu caro Dr. José Poças, minhas senhoras e meus senhores, agradeço a oportunidade de ter contactado com esta obra e foi um privilégio. Esta não é a primeira obra do Dr. José Poças. Em 2015, inspirado numa viagem a Santo Tomé e Príncipe, refletiu sobre a pertinência da medicina e lançou a obra Ode ao Requiem. Mais recentemente, já aqui foi aludida, em 2019, coordenou a obra A Relação Médico-Doente, um contributo à Ordem dos Médicos. 2 anos envolvidos, volta a brindar-nos com a presente obra, que organiza segundo o único critério que considera possível, a cronologia da sua escrita, e eu acrescentaria Quiet Storm sobre a Covid-19. Dedica esta obra à sua filha Joana Rita e, indiretamente, ao restante agregado familiar, com destaque para os seus netos, não sem antes agradecer aos inúmeros colegas, às instituições, a colaboração sempre abnegada que reconhece, desde a eclosão da pandemia até ao presente. No preâmbulo, que avisadamente considera ser o cerne da questão, o autor alerta-nos para aquilo que já Peter Piot havia dito. Peter Piot, como especialista em saúde global e médico microbiologista, tinha qualificado no passado as lições não aprendidas por sucessivas crises geradas por febres hemorrágicas que a humanidade nunca soube aproveitar. Na mesma senda, o infecciologista e internista José Poças identifica os riscos presentes e futuros, os riscos que o sistema económico e os modos de vida urbano têm ampliado vezes sem fim, aproximando, como nunca antes, os grupos dos reservatórios animais, facilitando a passagem da barreira de espécie de diversas zoonoses, sublinhando o potencial danoso que está associado, e vou citar, às sucessivas e refletidas invasões de nichos ecológicos pela predadora atividade humana e pela poluição, como diz na página 16. Antecipadamente, em reflexão no 8º Congresso das Pandemias, organizado pelo professor Saraiva da Cunha, numa comunicação mencionou: iremos ter um tsunami microbiano, muito antes da Covid estar na ordem do dia. Acrescenta e robustece estas inquietações como infecciologista com pensamentos de sociólogos como Frédéric Lenoir e como o filósofo José Gil, que adequadamente traz à discussão. Seguem-se entre as páginas 21 e 176 o que designa por reflexões e histórias no decurso da pandemia. Durante um ano, entre março de 2020 e março de 2021, vamos ter o privilégio de acompanhar o autor nas suas reflexões, nos seus gritos de inconformismo, denunciando o que acha ser um imperativo e factos que não são silenciáveis, mas sempre refletindo sobre as incertezas e as indecisões que assaltam a prática médica, que incansavelmente enfatiza, terá que ser humanista. É também neste conceito que vai homenagear 3 colegas a quem dedica um dos textos. A Vítor Rigueira, cirurgião, ao David Martins, oftalmologista, e à internista Jamila Bessi. Todavia, permite que vos sinalize como leitor, também neste contexto, que, ao contrário do que está escrito, há muitas e subreptícias homenagens neste livro, feitas com igual desvelo, mas nem sempre assumidas como tal. São evidentes 3 níveis superiores de afeto no livro que perpassam toda a escrita do Dr. José Poças. Primeiro, a enorme preocupação com os seus doentes, o alfa e o ômega de uma vivência de clínico. O respeito pela arte médica e pelo juramento que realizou, inquietando-se com questões de ética entre a tecnologia e a espiritualidade, mas nunca abdicando de tomar uma decisão, evitando a todo o custo a armadilha da pior decisão, que, como diz sempre, é nada fazer. E um terceiro e último patamar de afetos, a família, a sua mulher Ana e o núcleo familiar da qual se assume como guardião, 3 gerações, a da sua mãe, a sua e a da sua esposa, filhos e netos. Nestes domínios de amores e de afetos, e correndo o risco de concretizar um spoiler agora indesejado, que sublinho a carta que envia aos seus doentes, informando-os da interrupção da atividade de consulta face à sua responsabilidade como coordenador da Comissão de Contingência do Hospital de Setúbal para a Covid-19. Sem qualquer pudor, afirma:
quero comunicar-vos, com o coração bem apertado, mas com muita lucidez e determinação, que, por imperativo de força maior, terei de deixar de vos receber em consulta. É também com esta transparência de alma que cultiva na sua relação como clínico, privilegiando os diversos níveis de comunicação, verbal e não verbal, que reconhece como útil sempre a importância de descodificar sinais e sintomas em tudo o que o doente faz, diz ou move. E vou citar: porque a descodificação dos estados de alma que o médico deve procurar percepcionar, desde a primeira consulta ao seu doente, e que tanta importância têm para fomentar a imprescindível empatia e a indispensável confiança na relação médico-doente. Por breves segundos, depois de ler este texto, recordei as palavras de William Osler, fundador, como sabem melhor do que eu, da medicina clínica de base científica e que o professor João Lobo Antunes gostava de citar quando falava da medicina personalizada. E dizia William Osler: é mais importante conhecer o doente que tem a doença do que conhecer a doença que o doente tem. Quanto ao terceiro nível de afeto, a família, sublinha a confissão realizada num texto, a propósito de uma viagem de turismo religioso, feita por um não crente, a Jerusalém, e que teve dois pretextos: o interesse pessoal pela história das religiões e o amor à companheira da minha vida, mãe dos meus filhos e avó dos meus netos, página 104. Para além deste amor maior, a obra testemunha outros amores. O amor ao Serviço Nacional de Saúde, cujos fins e os meios questiona de modo sistemático e pertinente. Como se podem perceber nas palavras de Jorge de Melo, como se tivesse uma urticária na alma, patologia para a qual, meu caro José Poças, espero que nunca haja antihistamínico ou qualquer corticoide mais adequado. Para além da perspectiva do doente e do médico, que debate, ousa disputar a leitura de geógrafos como eu, que, quando compara a incidência e a prevalência da Covid-19 e faz este raciocínio territorial, Setúbal não terá nem pode ter a mesma intensidade de movimentos pendulares diários que outros concelhos da coroa da capital, e que o modo de deslocação é diverso, privilegiando o automóvel privado, logo menorizando o risco de contágio por Covid-19. Um epidemiologista, travestido de geógrafo, permita-me a brincadeira. Mas é nas histórias que introduz as inquietações maiores. São estas histórias que simultaneamente nos angustiam e tranquilizam. Percebemos que o Serviço Nacional de Saúde ainda tem ao seu dispor atores de uma disponibilidade imensa, que estão presentes sem serem intrusivos, que ora partilham, ora moderam o entusiasmo e a esperança do doente pela última descoberta da molécula que ainda em fase 3 os faz sonhar com a cura. Também, ao mesmo tempo, procura conter as suas esperanças, mantendo-os com realismo. Tocou-me, e julgo que tocará a cada um de vós, a história de Fernando, portador de esclerose lateral amiotrófica, com quem interagiu dignamente, para além do dever do ofício, partilhando o saber médico. Textos reflexivos, um dos quais está inserido nesta obra, numa palavra, exercitando compaixão. Mas estas histórias não se cingem àquele que, na qualidade de paciente, confia. O Natal, em tempo de pandemia, estendeu-se muito para além da época do ano em que o Ocidente o celebra, indo para além disso, para crentes e não crentes, como José Poças faz questão de sublinhar. É neste contexto que nos reporta outras 6 histórias, vividas na primeira pessoa, com pares, que antes de tudo mais são amigos, colegas de saber e em muitos e importantes momentos. Esta sequência de 6 histórias transmite-nos um roteiro de sentidos complexo, onde o olhar clínico e as emoções estão à flor da pele, com dignidade, empatia e, uma vez mais, com compaixão. De Max a João Taborda, somos todos convocados a saborear as pequenas prendas da vida, a família, sempre a família, as diversas formas de arte, da pintura à fotografia que profusamente ilustra a obra, a música, dos clássicos ao jazz, fruir e celebrar cada momento como se fosse único. Na senda de Walter Oswald, que comenta a sua obra na contracapa, José Poças não observa a morte como um acontecimento individual. Antes, provavelmente, aprendeu com o mestre que diz: a pessoa que morre é um ser relacional. Deixa um rastro. É a pedra que cai no lago e origina círculos concêntricos de raio crescente que acabam por atingir as margens. Citado de Walter Oswald. De um modo subtil, quase silencioso, a obra do Dr. José Poças homenageia também os mestres matriciais, fora do espaço familiar,
como a sua professora de português, Maria Antonieta, com quem priva há quase meio século e com quem partilha alguns escritos, e que se interroga perplexa e provocadoramente: ó doutor, mas você não tem histórias de doentes que acabem bem, de uma forma feliz? Como diria Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro. Assim sendo, nesta obra, temos exemplos vários de que o autor é um cultor desta arte, velando pelos que para si são elevados à categoria de amigos, como acabámos de testemunhar, fazendo da partilha um modo discreto de dizer: eu estou presente e estou solidário. Ora presenteando com pequenas e singelas lembranças, ora simplesmente partilhando a estética da música e da pintura, os sabores da dieta mediterrânea, cozinhadas por si no seu refúgio do norte, ou por outrem, numa geografia qualquer, a sul. Fernando Pessoa, nos seus escritos a Mário de Sá Carneiro, num registro introspectivo onde escalpelizava a angústia dos dias que não têm futuro, afirmou: há barcos para muitos portos, mas nenhum para a vida não doer, nem desembarque onde se esqueça. Um dos barcos alternativos que José Poças constrói para lidar com o sentido da orfandade, da perda que gera, e estas palavras são suas, é pela partilha e pela viagem. Aproveitando o momento, honrando com as suas escritas a memória dos que lhe são queridos, descrevendo as emoções mais impressivas que ficam dos seus roteiros, algo que perdura para além da sucessão dos dias e da urgência da decisão. Não vamos ficar surpreendidos se, num futuro próximo, o autor nos presentear com algo próximo da literatura de viagens, portanto, uma atenção by the book, onde analisa as vivências do viajante, refletindo do modo em como, mesmo distante, pode continuar a ser útil e melhorar a vida do próximo. Miguel Torga considerava-se um geófago e escreveu: sou, na verdade, um geófago insaciável, necessitando diariamente alguns quilómetros de nutrição. Devoro planícies como se engolisse bolachas de água e sal e atiro-me às serranias como à broa da infância. É fisiológico isto. Comer terra é uma prática velha do homem. Antes que ela o mastigue, vai-a mastigando ele. Na obra que agora apresento, este traço de geófago está presente em José Poças, no modo como prepara e transmite o prazer da viagem. Um ritual que lhe permite respirar, gerir o stress e conhecer o outro, dedicando-lhe cuidado à reflexão, seja no seu escopo profissional como médico, amortecendo o risco daqueles que viajam para destinos exóticos, seja como autor de primeira linha, como conferencista sobre viagens e turismo, desafio que já cumpriu e suspeito poderá encarnar muito mais vezes. Prefere claramente a pele de viajante à de turista, pois, como nos avisa, socorrendo-se das palavras de Proust, a viagem da descoberta consiste em não achar novas paragens, mas em ver com outros olhos. O autor é simultaneamente apaixonado pela viagem e pela hospitalidade, que exercita como anfitrião num alojamento local, Carmos Residence, que reabilitou em homenagem à sua sogra. Curiosamente, hóspede e hospedeiro provém do latim medieval hospitale, que no Renascimento significava o lugar onde são tratadas pessoas doentes. A mesma pele, a mesma função, em contextos diferentes. A obra termina como começa, numa inquietude sobre o exercício da medicina. Estamos agora pela página 179, discutindo a singularidade da relação médico-doente, que assume 3 pilares para si incontornáveis: ética, empatia, confiança. Desassombradamente, nas suas palavras, e sem qualquer subterfúgio, afirma: diagnosticar, tratar, curar, cuidar, acompanhar ou partilhar solidariamente a alegria, a angústia e o sofrimento dos outros é compreender a essência do homem e da humanidade. Ditamos a que jamais alguém deve ficar indiferente, em especial o médico. A humanização da prática médica é a pedra de toque de toda esta obra, vivida e sentida, praticada na primeira pessoa, durante o percurso da primeira pandemia global do século XXI, que se pressente pode não ser a última. E por tal, como diz, é preciso deixar um testemunho corajoso. Demitir-se disso é um ónus que não é compatível com o seu DNA ou com a urticária da alma, como o seu colega testemunhou. Em reconhecimento do privilégio que me foi proporcionado e confiando nesta leitura e a apresentação desta obra por um leigo, que alguém que não domina, mas observa atentamente a arte médica, permita que lhe dedique a si e a todos os que abnegadamente tiveram na linha da frente as palavras de Amanda Gorman.
a colina que subimos. E disse: deixem que o mundo diga que ao menos isto é verdade, que mesmo sofrendo, crescemos, que mesmo em dor, tivemos esperança, que mesmo cansados, tentamos, que estaremos unidos sempre, triunfantes, não porque nunca mais vamos conhecer a derrota, mas porque nunca mais vamos semear a divisão. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu vou começar por cumprimentar todos os participantes nesta cerimónia, com particular relevo para o autor deste livro, o Dr. José Poças, e também o Sr. Presidente da Secção Regional do Centro, da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes. Agradeço ao autor o amável convite para apresentar, na qualidade de médico, o seu livro Reflexões em Tempo de Pandemia, uma obra que retrata a sua vivência dos últimos anos de prática clínica, dominada pela pandemia de Covid-19, a primeira pandemia da era digital. As razões que me levaram a aceitar de imediato este convite foram essencialmente três. A primeira, e a mais importante, foi a amizade que nos une, cimentada desde há longos anos. Não que os nossos encontros sejam comuns e regulares, mas ambos sabemos que, mesmo nas ausências, continuamos presentes. Em segundo lugar, a comunhão de ideais sobre a saúde dos portugueses, nomeadamente na defesa intransigente do papel crucial do nosso Serviço Nacional de Saúde, garante do acesso universal da população aos cuidados de saúde. Finalmente, o laço profissional, já que ambos somos infecciologistas e dirigimos serviços de doenças infecciosas. Eu no CHUC, em Coimbra, e o Dr. José Poças no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, nos períodos conturbados coincidentes com as sucessivas vagas da pandemia de Covid-19. Por feliz coincidência, a obra do Dr. José Poças está a ser apresentada a par de outra sobre a arte de fotografar, pois, embora com opositores ferozes, a fotografia acabou por ser universalmente reconhecida como uma arte. O livro Reflexões em Tempos de Pandemia está ilustrado com inúmeras pinturas sobre o humanismo intrínseco ao ato médico e alguns acontecimentos marcantes da história da medicina, a par de notáveis fotografias a preto e branco da autoria do Dr. João Taborda, hoje aqui já justamente homenageado. O ato médico está soberbamente simbolizado na capa do livro, que nos mostra uma pintura de Sir Lawrence Alma-Tadema, nascido na Alemanha, em 1836, mas que viria a adquirir a nacionalidade britânica, onde é representado o médico, o Dr. Washington Epps, curiosamente seu cunhado, e esta obra que se encontra exposta no Carnegie Museum of Art, em Auckland, na Pensilvânia. O título da pintura é tão simplesmente My Doctor, o meu médico, dispensando qualquer comentário adicional. A minha primeira reação, conhecida a intenção do Dr. José Poças de publicar este livro, foi de profunda estupefação. Interroguei-me de imediato. Como consegue ele escrever uma obra com esta profundidade em tempo de pandemia? Como se abstrai dos dramas diários vividos nos nossos serviços? Como se esquece das noites mal dormidas, da raiva sentida pela impotência contra um vírus que não dá tréguas, da incompreensão e mesmo desinteresse, entre parênteses, quando não incompetência, dos gestores perante as insuficiências dos nossos serviços e dos hospitais, das sucessivas chamadas telefónicas que não permitem sequer organizar o pensamento. Percebi depois, para o Dr. José Poças, a escrita, tal como a música, são precisamente o bálsamo para sarar estas feridas. Outros, como eu, preferem interrogar a natureza e perguntar ao mar o porquê e como chegamos aqui, incapazes de alcançar o equilíbrio que nos permita a criação, como a escrita. De facto, a pandemia de Covid-19 atingiu de forma particularmente intensa os serviços de doenças infecciosas. Os primeiros, e certamente os últimos,
a serem comprometidos com a resposta à pandemia. O número de casos, 252 milhões, e de mortos, mais de 5 milhões em todo o mundo, são verdadeiramente impressionantes. Quando comparado com a gripe espanhola, termo infeliz porque ficou conhecida a pandemia de gripe H1N1 de 1918, o número de mortos é, por enquanto, cerca de 10 vezes inferior. Mas não podemos esquecer que os recursos médicos são hoje incomparavelmente superiores aos de há 100 anos atrás. Assim não fora, e certamente que o número de mortes seria hoje comparável. Em Portugal, estima-se que tenham morrido naquela época entre 50 e 70 mil pessoas, número que compara favoravelmente com os mais de 18 mil mortos por Covid-19. Valor este que ultrapassa já os óbitos verificados nos militares portugueses durante toda a guerra colonial. Tal como o autor nos indica no subtítulo, este é um livro sobre a vida, o prazer, o sofrimento e a morte, que são magistralmente ilustrados nos múltiplos episódios de natureza profissional, familiar ou simplesmente lúdica, como o prazer da viagem, que nos prendem à leitura ininterrupta da obra. É também, essencialmente, um livro sobre as relações humanas, nas suas múltiplas vertentes. Ao longo dos vários capítulos, revemo-nos nos episódios relatados a propósito das múltiplas facetas da relação médico-doente, sentindo que poderíamos ser nós o personagem médico ali presente. Não foi em vão que o Dr. José Poças teve a oportunidade e a mestria de coordenar a edição de uma extensa obra precisamente sobre este tema, também sob a chancela da Ordem dos Médicos. Revivemos a morte e os momentos trágicos por que passaram vários colegas de profissão, alguns com quem também privava, de que saliento, e aqui lhe presto a merecida homenagem, o Dr. Luís Caldeira, precocemente falecido, sem ter podido deixar a sua marca na direção do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O livro dá-nos o mote para refletir como será o Serviço Nacional de Saúde depois da pandemia. Se nada mudar e continuarmos a assistir ao esboroar do edifício edificado, significa que nada aprendemos nos últimos 2 anos e terá sido inconsequente todo o esforço dos profissionais de saúde para não o deixar ruir. As suas competências, o correspondente financiamento e o sistema de gestão devem merecer uma reflexão profunda. A governação e a organização dos hospitais públicos provou-se não ser adequada a momentos como os que vivemos. Também nos podemos interrogar sobre como seremos nós, cidadãos, depois da pandemia. Mais justos, compreensivos, empáticos, solidários, em suma, mais humanos, ou mais tecnológicos, digitais, frios e calculistas. As desigualdades serão esbatidas ou aprofundadas. Por último, o autor retrata magistralmente os médicos e a sua profissão na permanente e artificial dicotomia entre medicina como ciência ou arte. Decididamente, ambas as facetas, num equilíbrio natural, são essenciais para o exercício proficiente da medicina. Por isso, se a atual tendência de desvalorização das particularidades humanistas do médico e da proeminência avassaladora da vertente científica não encontrarem um ponto de compromisso, a nossa identidade, tal como hoje a projetamos, está definitivamente comprometida. Então, o médico será um profissional indiferenciado, substituível por qualquer outra entidade dotada de inesgotáveis capacidades tecnológicas, mas desprovida da alma de médico. A todos aqui presentes e aos que nos seguem por via remota, recomendo vivamente a leitura desta obra. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, enfim, aos autores, a quem, enfim, fez que fosse criarem estas obras. Muito obrigado. Muito obrigado às magníficas intervenções dos palestrantes.
de quem veio aqui nos trazer esta visão sobre estas duas obras, e obrigado a quem esteve a assistir este magnífico momento de início de fim de semana. Acho que saímos todos daqui um pouco mais emocionados, um pouco mais cheios e um pouco mais grandes. Muito obrigado a todos.